Bom, gente, então, para quem me conhece, já sabe, meu nome é Andreia, mais conhecida como Deia, tá? Ninguém me chama de Andreia, praticamente ninguém me chama de Andreia. Inclusive, amigos do meu marido de trabalho me chamam de Deia. Ninguém me chama, porque de tanto que ele fala, a Deia. Então, eu conheço a pessoa pela primeira vez, ele já sai falando Deia. Ninguém me chama de Andreia, mas pode me chamar de Andreia. Se você é daqueles que se sente um pouco desconfortável de falar com o apelido, Andreia, tá? Meu nome é Andreia, então, tenho 33 anos, gente, eu tenho essa carinha de nova, mas tenho 33 anos. Isso é ótimo, né, gente? Eu brinco com todo mundo, falo, a hora que eu chegar nos 50 eu vou ter cara de 40, 30, isso é muito bom. Mas já tem uma longa caminhada aí, não tão longa quanto, né, obviamente, de outras gerações aí, né, como meus pais, enfim. Mas já sou casada há 10 anos, já tenho 2 faculdades, eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses, enfim. Eu vou contar, resumir tudo isso aqui pra vocês. Eu vou seguir o script que eu fiz aqui pra não ficar perdida, né, gente? Pra não ficar perdida. Mas é isso. Meu nome é Andreia, eu tenho 33 anos, sou mineira, tá? Nascida na cidade de Piuí. Piuí, gente, isso mesmo. O nome é um pouquinho diferente, mas é isso, Piuí. E eu fui criada em outra cidade, fui criada na cidade de Itaúna. Hoje eu moro em Araxá, Minas Gerais. Bom, sou casada, como eu tava falando, né, há 10 anos com o Diego. Ele tá aí na live, inclusive. E vou contar um pouco da minha trajetória até chegar aqui, né, até me tornar professora de inglês, como que eu vim parar aqui, né, que eu fiz da minha vida, enfim. Bom, primeiramente, eu, quando criança, assim, né, eu estudava em escola particular, meus pais, assim, custavam a pagar a escola. E não sobrava dinheiro para mais nada. Não sobrava dinheiro para fazer inglês, para fazer balé. Eu era doida para fazer balé, fazer inglês. Mas meus pais falavam, ou a escola particular, que eles faziam isso aqui para pagar, muita dificuldade, ou você vai para uma escola pública e tenha todos os outros cursos, né? Um balé, um inglês e enfim. Eu, obviamente, estudava desde criancinha na escola, falei, não quero sair daqui, eu não quero sair, né? Bom, então eu sempre tive muita vontade de aprender o inglês. Muito porque eu via os meus coleguinhas aprendendo, pelo fato de estudar em escola particular, eles faziam escola, né? Faziam um curso de inglês fora. E eu via aquilo, eu achava o máximo, eu achava lindo. E tinha dificuldade, gente, no inglês. Porque, assim, pelo fato da grande maioria das pessoas da minha sala fazerem inglês, eu acho que os professores puxavam um pouco, sabe? Exigiam um pouco mais da turma. E isso me deixava muito chateada, que eu ficava assim, porque acho que eles, assim, era aquela coisa também, gente, carga horária uma vez na semana no inglês, muita matéria, então eles pensavam assim, gente, sério mesmo, era mais de 90% da turma fazia inglês. Lembro que era eu, minha amiga Rô, my best friend, minha melhor amiga, e por incrível que pareça, nós duas nunca fizemos curso de idiomas, e na nossa turma nós duas somos professoras de inglês, hein? É incrível, né? Mas enfim, eu, a Rô, não fazia, tinha mais alguns outros ali, mas era a grande maioria da turma fazia inglês. E aí isso me deixava frustrada, porque eu estudava, eu não entendia direito o inglês, e enfim, não era de tirar boas notas em inglês, não, eu tirava a média estava bom, enfim. Mas na adolescência, eu comecei a desenvolver o gosto por músicas internacionais. Não sou muito fã de música nacional, não, tá? Tenho algumas músicas que eu gosto, alguns cantores, obviamente, a gente sempre tem. Mas, assim, 99% das músicas que eu ouço, sempre ouvi desde a adolescência é internacional. E na época, né, gente, o quê? Vamos lá, 20 anos atrás? Não tinha essa maravilha da tecnologia, da internet, do celular. Não tinha. Mal o computador, gente. Eu não tinha computador em casa, não. Isso era assim. Era pra gente que tinha muito dinheiro. Eu fui ter computador, eu tinha 16 anos de idade. Aí eu ficava doida pra poder aprender a cantar as músicas e tal. Aí eu lembro direitinho que tinha uma escola de idiomas lá na minha cidade. Eles faziam um jornalzinho. E nesse jornalzinho tinha letra de música.
E aí eu ficava doida naquele jornalzinho. Era uma vez por semana, toda sexta-feira. Eu já ia quente lá na porta da minha escola esperando receber o jornalzinho. E aí eu pegava as letras da música e falava, nossa, olha que essa música tá aqui. E aí eu lembro que eu pedia para um amigo meu gravar o CD. Um amigo meu tinha computador e gravava CD. Falava, ó, eu quero essas músicas. Eu comprava o CD dele, ele gravava o CD pra mim. Levava pra casa, aprendia a cantar as músicas e adorava, né? Achava o máximo. Enfim, assim eu comecei assim a minha caminhada com o inglês. Ah, mas você não estudava inglês, isso não faz diferença na sua vida? Faz, e muita. É isso que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Vou contar um pouco da minha história, vocês vão ver o quão o fato de consumir a língua, que eu falo tanto com os meus alunos, faz diferença para você aprender inglês, faz muita diferença. E aí, com isso, o tempo vai, né? Acabei ficando um pouco mais velha, tive meu primeiro computador, finalmente. Comecei a ficar apaixonada com séries. Na verdade, eu assistia séries, era todo domingo de manhã no SBT. Passava as séries lá, mas passava tudo. Não era tudo dublado, era algumas dubladas e algumas outras legendadas, né? Na época não tinha dublagem fácil de série, né? Então eu esperava todo domingo cedo. Gente, eu acordava domingo, 6 horas da manhã, pra assistir série no SBT. Eu amava. E não tinha oportunidade, não tinha computador e tal, né? Isso antes de eu comprar um computador um pouquinho. E aí eu comecei a amar a série, né? Comecei a desconhecer esse mundo e gostar. E aí, com o tempo, ganhei meu computador, meu primeiro computador, tinha 16 anos. Eu falei, nossa, agora eu vou baixar as séries todas que eu sempre quis assistir, porque eu ficava refém do SBT. As séries que tinha lá eram as séries que eu assistia, né? Daí, comprei meu primeiro computador, comprei, né? Meu pai comprou, deu pra mim e tal. Falei, nossa, agora eu vou baixar as séries. E comecei a baixar as séries e assistir série no computador. Gente, assim, ó, na cadeira, assistindo série no computador. Não tinha nada melhor pra mim, não. Eu adorava. Com isso, fui caminhando um pouco mais ali na língua, né? Isso foi música, série, música, série, música, série. Formei, aí, não, antes de eu formar, deixa eu explicar para vocês por que eu escolhi a engenharia. Sempre amei animais. Falei, vou fazer veterinária, óbvio, né? Amo cachorro, amo gato, amo bicho. Vou fazer veterinária, lógico, vê lá. Terceiro ano. Aí, como se diz, hora de decidir. A escola leva a gente para vários lugares, isso é muito bom, né? Ela te faz pensar muito bem no que você quer. Mas, gente, 18 anos, gente. Eu não tinha nem noção do que era trabalhar. Que dirá decidir uma carreira. A hora que eu percebi o que era a vida de um veterinário, a hora que eu percebi que o veterinário, ele trabalhava com a morte do bichinho, pensava, gente, se um bichinho morrer numa mesa de cirurgia comigo, eu vou morrer. Eu vou ficar doida. E, enfim, aquela questão de abrir, assim, o corpo de um bicho, fazer cirurgia. Começou a pensar assim, eu falei, gente, não é isso pra mim. Primeiro, detestava biologia e química. Como que eu ia ser veterinária? Eu era apaixonada com inglês e matemática. Como que eu ia fazer, né? Aí, na hora H, assim, eu falei, não vou fazer veterinária, não é pra mim. O que eu faço, né? Todo mundo fazendo, escolhendo seu curso, e agora o que eu faço? Falei, pô, eu gosto de matemática, eu acho que eu vou fazer alguma coisa na área de matemática. E, enfim, escolhi engenharia. Comecei a fazer engenharia, né, na minha cidade, e adorei o curso a princípio, porque é pura matemática e eu gosto de matemática. Sim, adoro matemática, gente. Sou uma pessoa muito lógica. Apesar de amar também o inglês, então eu fico ali entre a humanas e a lógica, né? Escolhi a matemática, a engenharia, né? Comecei a cursar. Amei os primeiros períodos, inclusive a Issa que eu comentei aqui foi minha colega, né, amiga. Ela estudou comigo na escola a vida inteira, depois a gente foi ser colega de faculdade, ela e a Fabi. Fomos, né, felizes e contentes, cursar a engenharia, adorei, achei ótimo e tal. Chega a hora de trabalhar, né, chega a hora de trabalhar e a gente pensa, bom, vamos lá, vamos arrumar um estágio, tinha que fazer estágio na época, né, tinha que fazer relatório de estágio. E nisso eu continuei caminhando dessa maneira com o inglês. Músicas, séries, consumindo o inglês. Não fiz curso de idiomas, não fiz. E aí,
De repente, a minha melhor amiga, a Rô, ela fez um intercâmbio. Ela pegou e falou, ó, vou para os Estados Unidos. Eu lembro que ela, danadinha, escondeu isso de mim, não me contou. Contou a hora que tava tudo pronto. Ela tinha medo de eu não apoiar ela. Imagina, gente, era meu sonho também. Isso era um dos sonhos que eu tinha na adolescência. Por quê? Eu via muita série americana. E lógico, gente, série de adolescente, eu ia assistir, né, o quê? Série de adolescente. Gente, eu via aquelas escolas, aqueles high school da vida lá, assim, falava, nossa, eu quero estudar no high school. Meu sonho era, e ela, óbvio, como que eu ia mudar para os Estados Unidos, não tinha como, né? Então, meu sonho era, pelo menos, fazer um ano de escola lá, no high school. Então eu tinha essa vontade de fazer intercâmbio, né, pra fora. Mas também não tinha dinheiro, né, gente, né? Como é que fazia? Eu via os meus colegazinhos, tinha alguns que iam. Eu ficava, ai, que inveja. Mas enfim, não foi. E aí vê lá, né, se eu não ia apoiar minha amiga. Mas enfim, aí ela me contou, foi, fez o intercâmbio dela, eu morri de inveja. Mas isso foi ótimo, porque foi um abrir de olhos, abriu portas. Porque ela amou, chegou toda empolgada, falou, vou ano que vem de novo. Aí eu falei, sério, eu acho que eu vou conseguir. E nisso eu já estava fazendo faculdade. E aí eu já estava, inclusive, fazendo estágio na área de engenharia. E já estava percebendo, eu já estava ali no 6º período, já estava percebendo que não era muito a minha praia. Tava percebendo que aquilo ali não era muito pra mim, né? Na hora que a gente começa a praticar ali, assim... Você vê mesmo na prática ou na teoria o que é. Eu comecei a falar, gente, isso não é pra mim, essa vida não é pra mim, essa rotina por trás de um computador o dia inteiro gerando relatório, enfim. Nossa, eu sou muito comunicativa, muito dinâmica, eu não gosto de monotonia. Isso não é pra mim. E nisso, gente, voltando um pouco, agora eu vou introduzir aqui o tópico de professor, como que eu comecei nisso. Antes da minha amiga fazer esse intercâmbio e antes mesmo de eu fazer o estágio na área da engenharia, eu tive a oportunidade de dar aula particular de reforço escolar para uma criança. Gente, eu tava em casa, assim, tipo, 20 anos, assim, sei lá, 19 anos, não lembro muito bem a idade. Gente, pijamão, eu só fico de pijama em casa, adoro pijama. Pijamão, deitada lá assistindo televisão à toa. Bate a campainha lá em casa. Não costumava bater campainha lá em casa. Quando batia era a gente pedindo alguma coisa. Eu falei, eu não vou trocar de roupa não, vou de pijama. Ai, gente, pra quê? Que vergonha. Chega uma amiga da minha mãe lá com uma moça toda chique na classe, assim, descarpando, desce de um carrão. Desce lá e fala... Oi, André, já não, minha cara queimou, né? Tipo, que vergonha. Oi, tá boa? Pois é, essa aqui é a fulana. E ela queria saber se você não quer dar aula particular pra filha dela. Aí eu olhei assim e falei assim, eu dar aula particular pra criança? Eu nem gosto de criança. Pensei, não gostava de criança não, tá, gente? Hoje eu já gosto. Gente, eu falei assim, meu pensamento, né? Vê lá, imagina, mas eu não falei desse jeito, óbvio. Eu falei assim, uai, mas como assim? Aí ela explicou um pouco melhor. Ela falou, ó, ela tinha uma professora particular, acabou ficando sem, eu queria alguém que fosse lá em casa. Aí eu nisso comentou que você tava procurando alguma coisa pra fazer. E realmente tava querendo trabalhar, fazer alguma coisa da vida, né? E aí eu peguei na hora, não dispensei não. Ela falou, ó, pensa com carinho, liga, procura saber com as pessoas quanto que cobra, me passa o seu preço e tal. Falei, gente, tá, né? Acho que vou tentar. Que custo que tem, né? Só fazer dever de casa com a menina e tal. Falei, então tá, eu topo. Topei, fui. E aí, gente, eu adorei. Achei ótimo, o máximo. No primeiro mês, eu já arrumei um outro aluno. Fui na minha antiga escola, falei com a diretora lá. Falei, ó, tô dando aula particular pra criança. Se tiver, né, criança aí pra mandar de reforço, manda pra mim e tal. Deixei meu número, fiz propaganda. E aí comecei a dar aula particular para criança. Achei o máximo, uma delícia. Tive que largar para fazer o estágio. Aí voltando ao ponto do estágio aqui, né? Tive que largar para fazer esse estágio na área porque era obrigatório, eu tinha que gerar o relatório de estágio e tal. E nisso eu já estava meio insatisfeita aí, voltando no ponto do estágio, né? No ponto do estágio e do intercâmbio. Minha amiga tinha acabado de fazer o intercâmbio, me deixou toda empolgada e eu já estava insatisfeita com o estágio.
E eu falei, gente, eu vou fazer esse intercâmbio. Vou juntar dinheiro, aproveitar que eu tô trabalhando, era um estágio remunerado. Comecei a juntar dinheiro e eu não tinha dinheiro pra nada, gente. Aí eu falei, vou juntar, fiz consórcio de dinheiro. Comecei a juntar, junta aqui, junta ali e tal, não sei o quê. E nesse meio tempo, pra completar mais ainda a história, eu estava ficando noiva, né? Eu ia ficar noiva. E a gente estava juntando dinheiro para casar, eu e meu marido. E aí eu comecei a falar, como assim? Eu vou fazer um estágio, gastar aí dinheiro, como se, fazer um estágio, fazer um intercâmbio, gastar dinheiro, porque, claro, gente, eu tinha que gastar dinheiro. Foi um intercâmbio de trabalho. Eu trabalhei lá e ganhei dinheiro. Mas eu não recuperei a grana que eu investi. Quer dizer, foi um investimento maravilhoso na minha vida. Foi tudo na minha vida o intercâmbio. Mas, assim, trabalhando eu não consegui aquele dinheiro de volta, né? Eu sabia disso, né? Mas aí o meu marido super apoiou, né? Na época noivo, ele falou assim, não, você vai sim. Na época namorado ainda, a gente ainda não tava noivo, não. Não, você vai, porque depois que a gente casar, você não vai ter oportunidade de fazer. E é o seu sonho, e na época a gente estava pensando assim, você vai formar engenharia, não tem curso de inglês, não sabe falar inglês direito, porque o inglês que eu sabia era inglês de consumir a língua do jeito que eu contei pra vocês, através de música e série. E ele falou, para você ser uma engenheira, você tem que ter o inglês. Então, vai, né, a gente pensando na engenharia na época, né? Mal sabia eu que ia ser professora de inglês. Enfim, né? Deus vai fazendo as coisas certinho assim, né? Deus é maravilhoso. E aí, eu peguei e falei, uai, então tá, então vou. Comecei a juntar dinheiro pra ir e tal, né? E aí entrou a questão: inglês. E aí, como é que eu vou fazer? Eu não sei falar inglês. Não sabia, real, não sabia falar inglês, como que eu ia fazer? Gente, eu já contei aqui numa live anterior como que foi que eu percebi que eu estava aprendendo inglês. Eu estava no banheiro, arrumando meu cabelo para ir para a faculdade. Minha irmã na sala, assistindo The Big Bang Theory. Quem conhece aí sabe que é uma série de nerd que as piadas são bem difíceis. Eu ri da piada, nem percebi. Tô lá, rindo da piada. A minha irmã, de que você tá rindo? Aí eu, da televisão. Ela, Deia, tá em inglês. Aí eu, tá em inglês. Aí eu, The Big Bang Theory, eu entendi a piada em inglês. Gente, aí eu fiquei super empolgada. Nossa, eu tô aprendendo inglês. Tipo, eu já tinha uma noção que eu entendia o inglês muito bem, que eu conseguia ler muito bem o inglês. Mas aquilo ali foi um clique pra mim. Eu falei, caramba, que nível que eu tô, né, sabe? Aí eu falei, pô, eu preciso de começar a falar, preciso de aprender. E aí, agora, como é que eu faço? Daí, nesse meio tempo, veio o intercâmbio da minha amiga e tal, toda essa ideia aí, né? Mas e aí, a partir do momento que eu decidi, vou fazer o intercâmbio. Foi um ano pra frente, juntando dinheiro. Falei, como que eu vou fazer? Vou traçar uma estratégia. Vou começar a falar inglês com as paredes. Gente, de verdade, eu falava inglês sozinha, comigo. Falando assim, ó. What a beautiful day! Oh, today I have to go to the supermarket. I have to buy this and that. Gente, assim, ó, falando em voz alta sozinha comigo. Aí eu não sabia as palavras. Na época não tinha, né, gente, essa facilidade. Você pega seu smartphone aqui no Google Tradutor ali, ó. E ó, vê a palavrinha, né? Não tinha isso, não. Mas eu tinha celular com bloco de notas. Eu anotava um bloquinho assim, ó, as palavrinhas que eu não sabia, para eu procurar depois, mais tarde, no computador. Procurava, aprendia aquela palavra, e aí eu, é aqui. Pá. Gente, sério, real, eu fiquei um ano conversando sozinha em inglês. E aí, tipo, todo pensamento que eu tinha, assim, às vezes eu não falava, mas em pensamento, eu pensava uma coisa, tipo, pensava assim, não, agora terminando aqui, eu vou na cozinha, eu vou comer, beber água, vou tomar um banho. Eu passava esse pensamento em inglês na minha cabeça. E desse mesmo jeito, ia anotando, ia aprendendo, eu tentava conversar inglês com a minha amiga, com a Rô, mas eu não conseguia, ela já estava num nível mais assim, não tinha muita paciência, assim, a manha de me esperar falar, mas eu gaguejava muito. E aí eu falei, bom, agora eu fui me preparando para a entrevista de intercâmbio, porque eu sabia que eu ia ter uma entrevista do intercâmbio, porque quando você vai fazer intercâmbio, a empresa que te leva para fora, ela tem que garantir que você vai conseguir falar inglês, né? Então, assim, pelo menos um básico. Eu fui me preparando para aquilo. E aí, a primeira entrevista
que eu fiz para a primeira agência que eu tentei ir foi para trabalhar na Disney. Eu sabia que eu não tinha a mínima chance, que era como a minha amiga tinha ido, ela tinha ido para trabalhar na Disney. Eles exigiam um nível de inglês bom, que a pessoa tinha que ter no mínimo ali um intermediário. Eu sabia que eu não tinha a mínima chance. Eu falei, vou tentar, vou ver, vou botar a cara a tapa, vou lá. Gente do céu, nossa, que nervosismo. Eu bebi água da mulher. A mulher entrevistadora, tava eu mais uma menina. Aí, ai gente, essa manota, Jesus, olha só. Aí veio uma secretária dela entregando água pra ela. Aí ela ofereceu, em inglês, vocês querem água? Aí a gente, não, obrigada. Tava ainda no início da entrevista, tava tudo bem, né? Não, obrigada e tal. Mas ela colocou o copo de água no meio da mesa. E aí ela começa a perguntar as coisas, tá, em inglês. E aí eu lá me virando pra falar inglês que eu não sabia, custando a falar. E eu enviava a palavra em português no meio. Gente, eu fiquei tão nervosa, mas eu fiquei tão nervosa que no final eu tava com a boca tão seca que no final eu só enxerguei aquele copo de água na minha frente. Tasquei a mão no copo de água da mulher, bebi a água da mulher todinha. E ela ficou olhando assim pra mim, eu fingi que não era comigo. Eu falei, puxa vida, eu bebi a água dela. Fingi que não era comigo, coloquei copo de água lá. Eu falei assim, já chega, né? Tipo, pra mim, acabou, deixa eu ir embora. Porque eu sei que eu não passei na entrevista. O resto da entrevista, ela foi entrevistando só a outra menina. Porque ela viu que comigo não ia dar em nada. Mas enfim, foi experiência, né? Bom demais. Inclusive, eu vou falar sobre isso domingo. Vergonha de falar inglês, né? Um bom caso pra vocês. E aí eu falei, já tá bom, eu vim aqui só pra ver mesmo o que ia dar. Ótimo. Gente, eu saí de lá, mas eu tava tão tensa, mas tão tensa. E a minha amiga era a segunda vez que ela tava indo por essa da Disney, ela foi a primeira vez. E ela passou, ela foi pela Disney. Falei, eu vou procurar uma outra empresa, não vou desistir não. Gente, eu fui em todas as outras empresas, assim, visitei, era em BH, né, e a gente foi, tava no dia lá, eu fui na empresa, lá pessoalmente, eles me apresentaram um intercâmbio, aí, óbvio, era um intercâmbio bem, assim, mais caro, mais difícil, era um self-employment, que eles chamam, você que tinha que procurar o seu emprego. Então, assim, eu tive que sair entrando nas páginas amarelas, que eles chamam de Craigslist, na internet, e aí eu comprei crédito no Skype, saí ligando para as empresas, tudo. Pensa, gente, sabe aquelas páginas amarelas de antigamente do jornal, onde anuncia o emprego? Eu ia lá e falava, esse emprego, porque tem que ser um seasonal job, né? Um trabalho temporário, para intercambista, né? Não pode ser uma vaga full time, né? Assim, não, pode ser full time, mas não pode ser eterna, né? Tem que ser sazonal. Então, eu procurava aqueles empregos ali e tem muito disso, eles fazem muito isso eles sabem que vão vir intercambistas, né, pro país e eles oferecem. E aí eu ligava, aí eu comecei a ligar no Skype, fiquei sabendo que tem uma vaga de emprego aí e tal, eu queria fazer uma entrevista. Nossa, eu respondi vários nãos na cara, mas fui falando inglês que eu não sabia, né, aquela coisa toda atrás disso. E antes disso, né, gente, eu tive uma entrevista de novo com essa empresa que eu fui, né, que aí é IE Intercâmbios. Para fazer a entrevista, eu contei na live anterior aqui que eu escrevi tudo no papel. Eu escrevi no computador, assim, e a entrevista era no telefone. Falei, ela vai me perguntar meu nome, ela vai perguntar... Eu fiz um documento inteiro pensando no que ela ia me falar, me perguntar. Escrevi tudo e fui lendo. Ela perguntava, eu ia lendo. Porque eu sabia que se eu tivesse que improvisar na hora o inglês, eu ia... Como se diz, não ia dar certo, que nem a outra. Então, assim, foi assim que eu passei na entrevista, tá? Mas isso, gente, foi, melhorando o meu inglês. Foi melhorando, porque eu fui conversando sozinha, eu fui conversando com a minha amiga, eu passei por essa primeira entrevista, depois eu passei por essa entrevista. E nisso, óbvio, gente, para eu poder me preparar para essa entrevista, eu
eu pesquisei, eu procurei, eu estava estudando, querendo ou não, eu estava estudando. É isso que eu tento botar muito na cabeça dos meus alunos. Gente, não é, ai, agora eu vou estudar inglês. Claro, tem que estudar. Se você está fazendo um curso de idiomas, vai ter uma prova, tem que estudar. Mas, gente, é consumir a língua no dia a dia, sabe? Isso vai ajudando aos pouquinhos, vai acrescentando, vai trazendo experiência. E aí eu passei na entrevista e tal, e comecei essa questão toda do Skype. Gente, eu liguei, eu tinha uma planilha assim no Excel, com todos os empregos que eu tentei ligar, deu certo, não deu, marquei entrevista, fiz algumas entrevistas, fiz uma entrevista com um cara super esquisito, gente, pra eu ir pra uma cidadezinha desse tamanho, o cara sem camisa, numa quarto todo bagunçado, e ele ficou me olhando com um olhar assim, meio assim, e ele queria de todo jeito que eu fosse pra lá. Eu falei, eu dispensei o emprego dele, eu falei, não, cara esquisito. E fui, fiz várias entrevistas, até que eu consegui finalmente uma, depois de vários meses na luta, assim, e gastar eu lembro que os créditos no Skype era R$ 25, eu comprei R$ 50, e era baratinho só as ligações pra fora, assim. Gastei R$ 50 depois de gastar minhas 2 fichas lá no Skype, mas conversar, isso foi, ó, acrescentando no meu inglês. Fui conversando em inglês na cara de pau com todo mundo. Ah, detalhe, pra fazer essas entrevistas, óbvio, eu fazia um script, assim, eu escrevia tudo, todas as perguntas que eles iam me fazer, eu escrevia e eu ia lendo, né? Então, assim, e aí eu fui na cara de pau, né? Fiz meu intercâmbio. E contei também já numa live anterior aqui que quando eu tive que falar inglês pela primeira vez, foi assim, super de supetão. Eu tava com uma brasileira que a gente tinha combinado de pegar o transfer junto no aeroporto. E ela esqueceu a bolsa dela com todos os dólares que ela tinha levado para viagem. Era muito dólar, gente, era tipo assim, $800.000, eu não lembro muito bem não, mas era muito dólar. Ela deixou no banheiro, percebeu isso na van, indo pro hotel, e aí chegou na frente eu fui com ela, né, obviamente eu desci assim da van com ela, não, vamos lá, vou te ajudar e tal. Chegou lá, ela desabou a chorar, não conseguia falar, e eu tive que falar inglês pela primeira vez com um nativo. Gente, eu travei. Eu só fiquei falando assim, she lost her bag lost in bathroom. Eu não conseguia falar nada. E aí o cara explicou. Falou, ok, lost and found, né? Achados e perdidos. E aí ele fez aquele monte de explicação assim. E eu entendi a explicação dele porque eu sempre entendi muito bem o inglês, exatamente por esse fato de eu ter aprendido o inglês dessa maneira que eu acabei de contar pra vocês. Entendi, a gente foi lá, achou a bolsa dela. E aí eu cheguei no hotel, assim, depois eu tive uma descarga de adrenalina tão grande, eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia conversar com a moça da recepção. Não conseguia conversar com ela, e enfim. E aí começou a minha experiência toda lá, né? Eu falei, cara, eu tô aqui, agora eu tenho que falar, agora não tem como eu escrever num papel, não tem como eu me preparar, como que eu vou fazer? E aí chegando lá, eu tive uma entrevista. Pessoalmente com o chefe do restaurante que eu ia trabalhar, e ele não queria me contratar. O cara que me contratou através da internet, que fez a primeira entrevista, ele era brasileiro, mas ele fez a entrevista em inglês. E ele era tipo, ele estava terceirizando o meu serviço, né? Tipo uma empresa de RH mesmo. Então, quando eu fui fazer a entrevista com o chefe, o dono do restaurante, eu era para ser caixa. Ele achou que eu tava gaguejando demais. E aí, ele não queria me contratar. E eu nem sabia disso. O cara, o brasileiro lá, ele convenceu ele, falou, ó, não, ela veio do Brasil, dá uma chance pra ela deve estar nervosa, ela é muito nova, ela deve estar nervosa de falar com você em inglês, dá uma chance pra ela. E aí, eu tive uma chance de uma semana e nem sabia. Ninguém tinha me contado nada, ainda bem, né? Porque aí eu não fiquei nervosa. Mas, gente, assim, corri atrás, né? Fui lá falando e tal, não sabia falar um negócio, aí eu apontava, falava, how can I say this e tal. E fui começando. Deu super certo. Fiquei lá nesse emprego, consegui um segundo emprego, trabalhei num outro lugar, numa loja de brasileiro vendendo, né, produtos assim. Acabou que depois eu fiquei com esses 2 empregos, enfim. E aí eu tive minha experiência de intercâmbio, então maravilhosa, que assim, nossa, foi
um abrir de olhos, uma mudança de vida. Costumo falar que assim, que foi uma das principais experiências da minha vida, sem dúvidas nenhuma, porque foi o que me trouxe aqui hoje, ser professora de inglês, né? É igual falando, tipo, na época eu fiz pensando na engenharia e mal sabia eu que ia ser professora de inglês, né? E aí voltei do Brasil, depois desse intercâmbio, quando voltei com inglês bom, óbvio, né? Gente, a propósito, meu intercâmbio foi só de 4 meses. Mas não se enganem achando que só 4 meses ela não aprendeu muito. Gente, eu conversava com o povo no ponto de ônibus. Chegava, falava, sentava assim no ponto de ônibus. Puxava papo com o povo, com os nativos. Porque eu tava tendo muito contato com brasileiro. Morava com brasileiro, trabalhava com brasileiro. Atendia alguns americanos na loja lá. Mas eu comecei a falar, pô, eu não vou aprender inglês, eu preciso de aprender inglês. Começava a conversar com o povo no ônibus. Lá, não sei se vocês sabem, mas eles são super silenciosos nos ônibus, super. Não é igual o Brasil, aquele burburinho, né? Eles sentam no ônibus, tem até musiquinha de fundo, assim, ó, que é as musiquinhas ambiente. Tem gente que até dorme, enfim. Eu ia conversando com o povo no ônibus, sentado assim, no ponto de ônibus, onde eu via, tinha oportunidade de falar, eu saía falando inglês. Sem vergonha, eu ia e tô aqui mesmo, eu tenho que aprender. E assim, óbvio, isso foi muito bom pra mim, foi maravilhoso, né? E aí eu voltei de lá com inglês muito bom. Quando voltei, eu tinha certeza, assim, que eu não queria engenharia, só que eu tava indo pro último período da engenharia. E eu estava casando, como eu contei pra vocês, né? Então, eu peguei e falei. Aí apareceu um estágio na área da engenharia. Quando eu já voltei, tô aqui no Brasil. Falei, pô, eu sei que eu não quero engenharia, mas eu tô casando, eu preciso do dinheiro. Vou trabalhar. Peguei o estágio, né, da engenharia. Falei, não, vou dar mais uma chance. Quem sabe eu não gosto da área, né? Não passava pela minha cabeça ser professora, não, tá? Até então. Só sabia que eu não queria mais a engenharia. Comecei a trabalhar, trabalhei 1 ano e meio lá nesse lugar, foi muito bom, assim, muitas experiências, muitas ótimas amizades que eu fiz. E casei nesse meio tempo, né, casamos, enfim. Depois aí eu formei, eu insisti nessa área da engenharia, apareceu trainee, eu não sei se vocês sabem, mas trainee de engenharia sempre pagou muito bem, né? Na época era um salário muito bom, falei, nossa, pra Fiat, pra Comal, na verdade, uma das empresas da Fiat. Eu vou me inscrever, me inscrevi. Gente, fui andando nas etapas, isso eu tava trabalhando lá na área da engenharia, lá na Uzi Minas. E fui passando nas etapas. Aí eu contei pro meu supervisor direto, não contei pro meu gerente. E aí, porque eu tive que sair várias vezes do emprego para fazer as entrevistas, várias etapas, teve dinâmica em grupo, cheio das coisas. E aí, eu tive que sair várias vezes, no mínimo 5 vezes do trabalho para poder ir para a contagem e... Ui, pera lá, gente, a bateria do meu celular tá quase acabando, mas eu tô com o carregador aqui. Pronto. Ir para Betim, né, na verdade, contagem não, ir para Betim, para poder fazer as entrevistas. Contei pra ele e tal, né? E tô lá. E, gente, eu já estava na etapa da entrevista com o diretor. Já tava assim, um funil assim, ó, super afunilado, né? E eu tava insistindo de teimosa que eu era na área da engenharia. Eu sabia que eu não queria, mas o dinheiro era bom, né? Falei, vou, né? Vou, quem sabe? Eu ainda não trabalhei como engenheira mesmo. Essa era a minha esperança. Para saber mesmo se eu vou gostar mesmo e tal da área. Quem sabe eu não gosto, né? Quem sabe o dinheiro não me incentiva a ficar na engenharia. E aí, teve que ter uma demissão em massa na empresa que eu tava trabalhando. E aí, o meu supervisor sabia que eu estava aqui quase dentro, né? Falou, André vai passar. Ele adorava, assim, o meu serviço, né? Ele gostava muito de mim. André vai passar. Vou botar ela na lista para ser mandada embora. Ela vai me agradecer. Porque ela vai receber todos os benefícios, tal. Fui mandada embora. Gente do céu, que troço ruim. Nossa, desejo pra ninguém. Nossa, eu fiquei muito chateada. Eu fui no chão, assim, ó. E aí ele nem tadinho, ele ficou tão... depois ele me chamou, ele foi conversar comigo, mas ele não teve coragem de me
demiti. Não teve coragem nem de despedir de mim. Porque ele viu como eu fiquei, né? E eu pensando, só pensando assim, não, gente, eu tô quase dentro da outra lá, tá tranquilo, né? Eu vou ser chamada. Fui, beleza, não fui chamada. Fiquei sem os 2 empregos. E aí eu falei, caraca, como assim? E aí nisso, gente, ele me procurou. Ele foi lá em casa, ele foi lá em casa, pediu desculpa. Ele falou, Andréia, pelo amor de Deus, assim, porque tem que esperar 6 meses, né, pra ser contratado de novo, assim, pela empresa. Espera 6 meses, eu quero te contratar de novo. Você é uma ótima funcionária, não acha que eu te mandei embora porque você era uma funcionária ruim, não. Aí ele se explicou todo, ele pediu muitas desculpas, ele ficou muito sem graça. E nisso, gente, eu já tinha visto, já tinha percebido, né, assim, Deus já tinha me mostrado, né, que eu já estava insatisfeita com a engenharia, eu sabia que eu não queria engenharia, mas eu estava insistindo, né. E aí, nisso, eu peguei e falei assim, gente, né, o que eu faço? E aí, em decisão, juntamente com meu marido, eu falei, amor, eu não vou voltar para os Minas, eu vou fazer o seguinte, tem uma única coisa na minha vida que eu já fiz e que eu gostei muito, que é dar aula particular para criança de reforço. Tô à toa mesmo, tô no seguro-desemprego, vou começar a pegar uns aluninhos de reforço, vamos ver no que dá. Gente, que maravilha. Deus, mais uma vez, né, direcionando a gente assim para as coisas. E aí eu falei com ele, falei, João, ó, fica tranquilo, fica na paz, tá tranquilo. Deus sabe de tudo que faz, eu tô tranquila com relação a isso, eu vou dar aula, pode ficar tranquilo. E é uma coisa que eu sempre gostei, eu vou experimentar. Quem sabe não dá certo. E eu tava com o inglês fresquinho, tinha acabado de voltar do intercâmbio. Ah, você quer saber? Eu vou dar aula particular de inglês também. E aí eu peguei uns alunos de aula de particular inglês à noite, uns aluninhos durante o dia, na aula de reforço, e comecei a dar aula. E aí eu comecei a achar ótimo, eu amei, porque o povo ia lá em casa e preparava as aulas, estava fazendo aquilo com o maior prazer do mundo. Até que eu tava, me preparando para entrar na Comal, falei, nossa, eu vou fazer um curso de idiomas, eu vou fazer um francês. Aí eu fui na Wizard para fazer francês. E aí eu era aluna lá, fazendo francês. O professor, o coordenador de lá, ficou sabendo que eu tava dando aula de inglês. Ele falou, eu tô precisando de professor de inglês, vem dar aula com a gente. Eu falei, vou fazer uma entrevista. Gente, que vergonha. Tremi nas bases de tudo de novo. Eu já, como se diz, estava, né, preparada, mas gente, que vergonha. Aí é o que eu comentei, né, de eu ter vergonha, de falar, morri de vergonha. Gente, sabe, assim. Falei, gente, por quê? A minha ideia era, gente, eu aprendi inglês sozinha. Quem sou eu? Quem sou eu para conversar com um coordenador de uma escola de idiomas? Ele sabe muito mais do que eu. Eu não vou falar não. Como assim? Você tá doido? Que vergonha. Gente, eu tremi nas bases, mas fui. E aí ele achou que o meu inglês não estava ainda muito bom. Falou assim, faz o seguinte, André, estuda 6 meses aqui com a gente pra você melhorar um pouco a sua pronúncia. E aí lá vai eu de novo, né, gente? Aí eu falei, vou estudar até. Aí nisso, eu peguei livro, né, eu acabei fazendo uma outra viagem para os Estados Unidos, já com meu marido, né? Comprei livro lá, nesse meio tempo, de pronúncia de inglês. Estudei o livro de cabo a rabo, porque ele falou assim, ó, seu inglês é bom, você sabe falar, mas sua pronúncia não é boa. Falei, beleza, vou estudar. Gente, peguei o livro, estudei de cabo a rabo. Não, fiquei craque na pronúncia. Depois de 8 meses eu fui fazer de novo entrevista. Aí ele me deixou estudar lá inglês, assim, de graça. Eu tava fazendo francês, fiz o inglês de graça, me preparando mesmo, assim, para poder me tornar professora lá. Foi fazer a entrevista de novo, ele olhou assim, nossa, mas o seu inglês tá muito bom. Nossa, aí eu me achei, né? Falei, nossa, que beleza. Você pode começar o próximo semestre, você já vai ser nossa professora. E já comecei. E aí eu achei ótimo, né? Então, assim, aí eu comecei a estudar. Foi a primeira vez que eu fui estudar inglês na vida, tá? E aí eu comecei a estudar e tal, enfim, fui fazendo ali aula nesse meio tempo eu fui continuando o inglês lá. Fui estudando inglês e correndo atrás e aprendendo. E óbvio, gente, também alunos particulares, a gente vai estudando ali para poder, né, se aperfeiçoar ali, né, obviamente. O professor sempre tem que estar estudando, não tem como.
E, gente, assim, foi fantástico, porque aí eu me descobri. Eu me descobri em sala de aula. Nossa, e eu amei. Nossa, eu nasci pra isso. E os alunos tudo, nossa, mas eu adoro você e tal. E eu achava o máximo, que beleza. E assim, não teve coisa melhor pra mim. Então aí lá atrás eu fui enxergando, nossa, gente do céu, ainda bem que assim, eu fiquei sem esses dois empregos na engenharia, senão eu acho que eu ia insistir ali na engenharia por conta de dinheiro, por conta de, eu formei engenharia e agora eu vou engavetar meu diploma. Engavetei meu diploma, literalmente, tá ali guardado no alto do guarda-roupa, nunca usei. Enfim, mas formei, né, porque eu já tava no finalzinho e me tornei professora, né? E aí começou a minha caminhada no inglês, a caminhada de estudar mesmo o inglês, né? Comecei a estudar, óbvio, bastante. Aí eu fiz eu fiz os últimos livros ali da Wizard, né? E até que eu vim para Araxá, né? Para poder morar aqui. Chegando aqui, a gente veio aqui visitar a cidade. Meu marido veio primeiro, foi oportunidade de emprego para ele. E ele foi fazer teste de saúde, né? Exame de saúde para entrar para a empresa. Eu vim com ele, falei, vou distribuir currículo. Gente, aí, cultura inglesa, né? Cultura inglesa aqui em Araxá. Eu olhei assim, o meu coordenador lá em BH era doido para trabalhar na cultura inglesa de BH. Falava até da cultura inglesa, que era uma escola ótima, que não sei o quê, e que só entrava quem tinha inglês muito bom e tal, que não sei o quê, que era top demais. Eu olhei assim pra escola, gente, a escola daqui de Araxá ela é maravilhosa. Falei assim, gente, não vai dar certo, nunca que eu vou conseguir um emprego aqui, vê lá. Não vou tentar. Doida que sou, não desisto jamais. Falei, quê? O não eu já tenho? Vou tentar. Levei meu currículo lá. Gente, me chamaram pra fazer entrevista. Aí vai eu de novo, tremo nas bases, tudo de boa. Eu, ai, meu Deus, que vergonha. Como é que eu vou fazer essa entrevista? Tal, fiquei toda nervosa. Vai eu me preparar de novo pra entrevista. Gente, eu escrevi de novo tudo. Porque a entrevista foi por telefone. Escrevi, tal, me preparei, só que eu tava muito melhor preparada. Eu escrevi só mesmo pra, tipo assim, uma segurança minha mesmo. Acabou que na hora eu nem li. Eu fui mais no improviso mesmo, assim, né? E aí de repente fui contratada. Comecei a trabalhar na cultura inglesa. E aí vim aqui para Araxá, trabalhando na cultura inglesa, cheguei aqui e a minha chefe já, inclusive o Alisson apareceu por aqui, nem sei se ele tá aqui. Chegou eu e Alisson aqui, né? E aí minha chefe chega e fala, vocês vão fazer o certificado, tirar o certificado de Cambridge. Aqui na escola a gente preza muito isso, nossos professores terem a certificação e tal, mas nós vamos preparar vocês. Aí ela começou a dar umas aulas para nós, dia de sexta-feira, nos preparar para poder fazer essa certificação e tal. Eu olhei assim, gente, eu não sei se vocês conhecem a certificação de Cambridge, mas assim, é muito alto nível, sabe? É um certificado muito top, muito, assim, dá de 1000 em TOEIC da vida, sabe? Eu olhei assim, aí eu comecei a estudar, eu falei, beleza, vamos, né? A hora que comecei a fazer os exercícios e fazer os mock, tirar 30%, eu falei, quê? Não tô preparada pra isso não, gente. Que isso? E minha chefe, tá assim, você tem o nível, você vai passar na prova. Eu, você tá doida? Não vou conseguir, não. É o nível de CAE, né? Que é o penúltimo nível, né? Lá da escala de Cambridge. E aí é o C1, né? Na escala C1. Vai até C2. Eu não tô preparada pra isso. Vê lá, 6 meses. Em 6 meses que eu tô aqui, ela queria que eu fizesse já logo assim, em 6 meses, né? De preparação, ela vai, você vai conseguir. Aí faz exercício, dá pra ela, manda pra ela e faz mock e volta e vai. Minha nota foi subindo, 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 subindo. E ela preparando a gente. E de repente eu comecei a chegar nos 60%, 70%. Eu falei, gente, não é que eu tenho nível mesmo. Aí eu comecei a acreditar em mim mesmo. Gente, vai dar certo. E eu lembro, eu e Alisson fazendo isso aqui, né? Custamos, né, Alisson? Estudamos pra caramba. E aí eu peguei e falei, então tá, vamos fazer a prova. Fiz a prova, passei. Eu nem acreditei. Falei, que? Olha onde eu cheguei. Eu, há poucos anos atrás, tipo, não sabia falar inglês. Nunca tinha estudado inglês na vida. Consegui chegar aqui
Gente, o nível C1 de certificação de Cambridge é um nível muito alto. Eu fiquei tão assim, aí nisso me deu uma confiança enorme, óbvio, né? E assim, minhas chefes foi preparando a gente cada dia mais para estar em sala de aula, fiz altos cursos lá na cultura inglesa, me preparando. Inclusive, depois elas também me deram a oportunidade de fazer o CELTA, que é uma outra certificação de Cambridge, que prepara os professores para estarem em sala de aula e dá aulas, né, ao formato de Cambridge. Assim, é um diploma de Cambridge que certifica que você está apto para dar aula de inglês em qualquer lugar do mundo. Assim, é um certificado maravilhoso. E tive a oportunidade de fazer, né, elas investiram assim na gente e, como se diz, aí tô aí. Hoje, Ari, já com o quê? Deixa eu pensar quantos anos. 10 anos dando aula de inglês, se contar, né, desde que eu comecei ali dando aula particular, caminhada ali de uns 2 anos, 1 ano mais ou menos dando aula particular, 1 ano estudando para conseguir entrar na Wizard e começar a dar aula. E hoje estou aí, né, professora de inglês, graças a Deus, amo assim a profissão, amo o que faço, tenho prazer imenso de estar aqui, né, ensinando e enfim. E é isso, e a caminhada continua. Então essa é a minha história. Esse é um pouquinho de mim, né? Muitos aí acho que conheciam grande parte da história. Agora eu acho que para muitos os detalhes assim, né, de como que foi a minha caminhada, de não desistir jamais, vergonha, gente, vergonha é passageiro, a gente passa por ela, passa por cima dela e o importante é continuar, é tentar. E assim, o que eu quis passar aqui com a minha experiência para vocês é a importância de insistir, né? A importância de consumir a língua. Gente, eu falo tanto isso, mas é porque vale a pena demais, né? Eu insisto nessa tecla. Consumir a língua inglesa, tem que consumir o inglês, não é só estudar, não é, às vezes até você pode deixar de lado o estudar, mas não deixa de consumir o idioma, não. Traz o idioma para o seu dia a dia, para sua rotina, de maneiras diferentes. Mas eu não gosto de inglês. Se você começar a pegar coisas, entrevistas, temas que você goste, por exemplo, um hobby seu, algo que te interessa, e trazer o inglês para isso, vou começar a assistir vídeos no YouTube sobre tal tema, mas em inglês. Gente, eu tenho certeza que a hora que você começar a aprender, a hora que você começar a identificar as palavras, igual aconteceu comigo, do tipo, tô aprendendo, que legal. Gente, olha essa palavra, eu sabia. Nossa, como eu sabia essa palavra? Vai começar a aparecer isso. Isso vai começar a despertar em você. Isso vai começar a despertar o interesse pela língua, você vai começar a gostar e empolgar com isso. E é assim que a gente começa a aprender, pelo menos a gostar da língua. Porque assim, eu fiz até postagens ontem e hoje sobre a importância de falar o idioma. É exatamente para colocar esse gancho aqui para vocês, porque... quem viu aí nos meus stories, eu comentei que 25% da população, mais ou menos, em torno de 25% da população mundial fala inglês, gente. Isso é muita coisa, né? É muita gente. Então, assim, o inglês realmente é o idioma que domina no mundo, né? E hoje, para todo lado que você vai, você encontra alguém que fala inglês. Então, vai fazer uma viagem, vai fazer algo do tipo, se você falar o inglês, você consegue se virar muito bem, né? Para questões de trabalho, não precisa nem te comentar a importância de se ter um inglês, né? A importância de ter um nível, né, de proficiência, assim, no inglês. Então é isso, enfim, é isso que eu queria passar aqui para vocês hoje, um pouco da minha história, contar a minha trajetória aí, né, para ver se incentiva, né, desperta aí em alguns de vocês, talvez a vontade, assim, de aprender mais, né, e de gostar da língua assim como eu gosto, porque eu sou apaixonada com inglês. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, vai ficar gravado. E depois, né, tenho certeza aí que muita gente vai assistir aí depois, eu vou colocar aí nos stories, né, aí assiste aí com carinho, porque fiz isso com muito carinho, tá? Então, um abraço, see you, have a nice weekend!